bom dia a você que nos acompanha e que bom que a gente pode mais uma vez ter esse tempo de estar na presença de Deus, esse tempo de parar um pouco e prestar culto ao nosso Deus. Esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de oração, de falar com Deus. E esse tempo também de parar e ouvir e refletir o que Deus tem para falar para nós, pela sua palavra. Eu quero saudar a você que nos acompanha com uma palavra do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23, que Jesus diz o seguinte: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma palavra onde Jesus diz aos seus discípulos uma orientação a eles. Se alguém me ama, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Aquele que de fato ama a Deus é aquele que guarda a palavra de Deus. E não guarda essa palavra num cofre e deixa ela trancada lá, mas que de fato guarda essa palavra no seu coração. Assim como nós já refletimos nos últimos cultos, que deixa essa palavra fazer mudanças, que deixa essa palavra criar raízes, que deixa essa palavra crescer no seu coração, que deixa essa palavra de fato fazer diferença. Esse também é amado por Deus, e esse demonstra amor por Deus. E é com essa palavra que nós iniciamos o nosso culto nessa manhã. Eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida que tu nos concede de presente. Nós te agradecemos, ó Deus, também por essa oportunidade que nós temos de, mesmo à distância, ó Deus, estarmos reunidos e estarmos na tua presença, estarmos ouvindo da tua palavra. Que bom que tu nos dá essa oportunidade. Nós também te pedimos, ó Deus, pela nossa paróquia, pelas nossas comunidades, por cada pessoa que aqui serve, que participa, ó Deus, que de fato tu continue nos orientando, nos dando sabedoria nas decisões que precisam ser tomadas. Que tu seja aquele que nos orienta, aquele que está à nossa frente, iluminando o caminho no momento de tantas incertezas. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito nessa manhã e que de fato, ó Deus, a tua palavra, ela venha queimar no nosso coração. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te convido a cantarmos juntos mais um hino. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Nessa manhã, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 13 até 21.
Evangelho de Mateus, o capítulo 14, os versículos 13 até 21. O texto diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, se retirou dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, as multidões vieram das cidades, seguindo ele por terra. Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, já é tarde. Despede as multidões para que, indo pelas aldeias, pelas cidades, comprem para si o que comer. Jesus, porém, disse a eles: eles não precisam se retirar. Dai-lhes vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então ele disse: tragam para mim. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui o texto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela continue conosco. Algo que provavelmente acontece com todo mundo é receber uma notícia ruim, uma notícia triste. Quem de nós nunca recebeu uma notícia assim, talvez uma notícia inesperada, mas uma notícia triste? E como nós reagimos? Qual é a nossa reação? Como nós nos sentimos diante de uma notícia assim? Talvez uma boa definição seja arrasados. Normalmente nós ficamos nervosos, nós choramos, entramos em desespero, o coração acelera, nossas emoções elas ficam à flor da pele. Em alguns momentos nós perdemos o chão, parece que as nossas pernas elas amolecem. Em outros momentos, dependendo da notícia, ficamos até sem reação, sem saber o que fazer ou para onde correr. E eu trago essa questão no início da nossa reflexão, porque é importante a gente ter em mente esse sentimento, ter em mente essa reação diante de uma notícia triste, diante de uma notícia ruim. Afinal de contas, o texto que nós lemos, ele relata uma história muito conhecida, a multiplicação de pães e peixes. Uma história que ouvimos desde o culto infantil. Mas algo deixado de lado é que esse milagre acontece após Jesus receber uma notícia terrível. João Batista, um amigo, havia sido decapitado a mando do rei Herodes. E diante dessa notícia, Jesus poderia ter entrado em desespero, chorado, xingado Herodes, de repente mandado alguns anjos irem conversar com Herodes. Mas não. Jesus se retira para um lugar deserto, junto com seus discípulos. Os discípulos tinham acabado de voltar de viagem. Para eles, esse retirar-se era um tempo de descanso. Para Jesus, era um tempo de ficar em silêncio, tempo de luto, tempo de ficar sozinho, de pensar, de orar. Creio que é uma reação bem humana. Diante da notícia da morte de um amigo, ficarmos em silêncio, nos aquietarmos. Entretanto, parece que o plano de Jesus não deu muito certo. Ao ficarem sabendo para onde Jesus ia, e que era Jesus quem estava naquele barco, multidões de todos os lados começaram a seguir ele por terra. E tão rápido que quando Jesus desembarca, a multidão já estava lá esperando por ele. Mas afinal de contas, o que eles queriam? Por que andar tanto atrás de Jesus? Por que toda essa pressa? Por que todo esse esforço? Por que seguir Jesus até um lugar deserto, um lugar distante de tudo? Bom, Jesus era alguém conhecido na região. Era um homem sábio, um profeta.
alguém capaz de fazer maravilhas. O povo queria ouvi-lo. O povo queria ser curado. O povo queria ver as maravilhas que Jesus podia fazer e de fato viu. Aquele povo experimentou o cuidado de Jesus. A caminhada valeu a pena. Mesmo num dia ruim, mesmo não estando feliz e animado, Jesus tem compaixão daquele povo. Cura os seus doentes, ensina. Mesmo num dia ruim, Jesus não deixa de lado a sua missão de anunciar o reino de Deus, seja em palavras, seja em atitudes. Jesus fala do amor de Deus e mostra de fato esse amor na prática. E no fim da tarde, então, os discípulos, preocupados, eles vêm até Jesus e dizem: Senhor, manda esse povo embora, está escurecendo, para que eles possam ainda comprar a janta antes de chegar em casa. Afinal, eles estavam longe de tudo, estavam no meio do nada. Algumas pessoas precisariam percorrer alguns quilômetros até chegar em casa. E a resposta de Jesus diante desse conselho é muito interessante. Jesus diz: eles não precisam ir, eles não precisam se retirar. Deem a eles o que comer. E os discípulos, sem entender direito qual era a ideia de Jesus, eles dizem: mas Senhor, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Talvez não seja nem necessário para nós 13 aqui. Imagina para toda essa multidão. E o texto fala de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. De repente, umas 8, 10 mil pessoas estavam ali. 5 pães e 2 peixes era o que os discípulos tinham. Então Jesus pega aquela pouca comida e abençoa ela. E quando eles começam a repartir, toda uma multidão, 8, 10 mil pessoas, se fartam. E ainda sobram 12 cestos cheios de comida. A sobra foi maior do que a comida que eles tinham no início. Algo maravilhoso, algo inexplicável, de fato, um milagre. E esse texto, esse pequeno relato sobre a vida de Jesus, ele nos fala ainda muito sobre o reino de Deus. E a primeira questão é que ao longo da nossa vida haverão dias bons e dias ruins. Você pode ter certeza de que a vida não é um mar de rosas para ninguém. Nem para o cristão, nem para o ateu, nem para o pobre, nem para o rico, nem para aquele que é casado e nem para os solteiros, nem para o pastor, para o presidente da comunidade, nem para Jesus. A vida não é um mar de rosas. A Bíblia deixa isso claro, Jesus deixa isso claro, a vida deixa isso muito claro. Há dias bons e dias ruins. Haverão dias e há dias em que nós não estaremos bem. Dias em que as coisas não vão dar certo, não vão sair como a gente esperava. Dias em que tudo parece dar errado. Dias em que a gente vai receber notícias ruins. Dias de tristeza, de preocupação, de angústia, de dor, de sofrimento. Também haverá dias de muita alegria. Dias de festa, dias de celebração, de comemoração. Dias em que tudo vai funcionar e que tudo vai dar certo. Mas em todos esses dias, nos dias bons e nos dias ruins, nós temos um desafio, nós temos uma missão como povo de Deus, que é anunciar o reino de Deus. É testemunhar do amor de Deus na nossa vida. É importante lembrar disso porque normalmente, quando as coisas estão indo bem, nós, seres humanos, esquecemos de Deus. Nós nos sentimos poderosos, suficientes, capazes de tudo sozinhos. Nós esquecemos da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa fraqueza. Esquecemos que somos dependentes de Deus. E por outro lado, quando as coisas começam a dar errado, sair fora do nosso controle, aí nós lembramos que há um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama, um Deus de graça e de misericórdia, e o cobramos, o questionamos. Senhor, por que tu deixou isso acontecer? Senhor, por que agora? Por que tu não fez nada antes? Por que tu está demorando? Mas o nosso desafio é diariamente, nos dias bons e nos dias ruins,
Quando as coisas estão dando super certo e quando as coisas estão dando muito errado, lembrar desse Deus. Manter com Ele o papo em dia. Manter o relacionamento com Ele em dia. Viver em gratidão a Deus por todas as coisas, todos os dias. Na certeza de que Ele continua sendo bom em todo o tempo. E continua cuidando de tudo, em todo o tempo. Mas não somente isso. Seguindo o exemplo de Jesus. Nosso desafio, a nossa missão é também anunciar o amor de Deus, testemunhar em dias bons e dias ruins. Porque independente da nossa situação, independente de como você está hoje, há muitas pessoas por aí sedentas do amor de Cristo. Muitas pessoas perdidas, pessoas com a vida de pernas para cima. Pessoas esperando por ti. Esperando você compartilhar a diferença que o amor de Deus, que a caminhada com Deus fez no teu casamento, fez na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos, na vivência em comunidade, nas mais diversas áreas da tua vida. E repare como Deus cria oportunidades para isso. Oportunidades para a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Por isso aproveite. Isso faz parte da nossa missão como Igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, como cristãos. Manter o relacionamento com Deus em dia, nos dias bons e nos dias ruins, mas também anunciar esse reino de Deus, anunciar esse amor de Deus, testemunhar, compartilhar dele. Uma segunda questão que o texto também nos deixa claro é que o amor de Deus ele se mostra em palavras e atitudes. Estimados, algo muito importante que muitas vezes é deixado de lado é que o amor de Deus ele se mostra em palavras e atitudes. Não dá para separar essas duas coisas. A fé e as ações, a fé e as atitudes, elas caminham juntas. Nós ouvimos muito sobre o amor de Deus, nós falamos muito sobre ele. Como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, nós carregamos uma herança muito boa de sermos conhecidos como a igreja da palavra. Ou seja, uma igreja que valoriza, que leva a sério a palavra de Deus. Uma igreja preocupada em anunciar também essa palavra viva e verdadeira. Essa palavra que orienta, que exorta, que condena. Mas também essa palavra que consola, que traz esperança, que nos mostra o grande amor de Deus, que aponta para o Evangelho. Nós conhecemos melhor a Deus através da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Entretanto, o amor de Deus ele não se limita a isso. O amor de Deus é algo concreto, é algo físico, é algo real, não é só um sentimento. Jesus deixa isso muito claro e ele dá o exemplo. Não basta dizer para alguém que está com fome, Deus te abençoe, ou você é alguém amado por Deus, e não lhe oferecer algo para comer. Que amor de Deus é esse? As duas coisas precisam caminhar juntas. Jesus ele ensina sobre o amor, ele fala do amor de Deus, ele anuncia o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, a reconciliação, o perdão, mas também ele cura os doentes, ele alimenta os famintos, ele faz os cegos enxergarem, perdoa os pecadores, faz paralíticos caminharem. Esse é o amor que Deus ensina. Um amor preocupado com a realidade do seu povo. É palavra viva e transformadora, mas também é atitude transformadora. E por isso pense um pouco o que nós temos feito e o que ainda podemos fazer. Como nós temos demonstrado esse amor de Deus tão grande? Como comunidade, como família, como cristãos. Não precisa ser algo tão esplendoroso quanto Jesus, multiplicar comida e curar doenças. Mas pense um pouco na nossa realidade. Aqui em Agrolândia, aqui em Atalanta, nós temos muitas famílias carentes. Nos municípios nós temos muitas famílias que foram contaminadas pelo Covid-19.
famílias enlutadas por causa disso e por causa de outros fatores. Entra em contato, faz uma ligação. Isso faz toda a diferença, sabe? Isso são formas de, como comunidade, como povo de Deus, nós estarmos fazendo diferença na vida de outras pessoas, com atitudes bem concretas. O amor de Deus se mostra em atitudes. É um erro muito claro nós irmos para um extremo ou para outro, de dizer que o amor de Deus é só algo espiritual, que o Evangelho é só algo espiritual, ou que o Evangelho se resume a uma ação social. Essas duas coisas, elas fazem parte da caminhada com Deus. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. E novamente, eu lembro e insisto, e talvez você vai cansar de ouvir isso. Não é para agradar a Deus e não é para ganhar uns pontinhos com Deus, mas é de fato consequência desse amor de Deus tão grande por nós. Por isso, nós possamos lembrar, o amor de Deus, ele se mostra em palavras e atitudes. Isso faz parte da caminhada cristã. Isso faz parte do que é ser igreja. Nós não podemos simplesmente nos acomodar e deixar Deus cuidando de tudo e Ele que se vire. Que a gente possa olhar para a realidade do povo à nossa volta, realidade de famílias, de pessoas à nossa volta. Como fazer a diferença ali? Com pequenos gestos. E uma terceira questão, e última. A graça de Deus, ela é para todos. Se nós olhamos o contexto em volta do texto que nós lemos, o que acontece antes, nós vamos lembrar das parábolas que Jesus contou. No capítulo 13, Jesus fala da parábola do semeador, do joio e do trigo, das redes que são lançadas ao mar. Nessas parábolas, Jesus leva os seus ouvintes, que também eram multidões, a refletirem sobre como estava o seu relacionamento com Deus. Talvez até em forma de crítica, ele alerta que entre os seus ouvintes há muito solo onde o evangelho não pôde crescer ainda. Há muito solo onde o evangelho ainda não teve espaço. Há muito joio misturado ao trigo, que parece com o povo de Deus que anda com as multidões, mas nem sabe o porquê. Mas o que nós vemos agora é novamente Jesus ensinando, curando e alimentando toda a multidão. Certamente ali no meio dessa multidão, de umas 10.000 pessoas, muitos só queriam ouvir. Muitos talvez só queriam ver um milagre. Muitos nem sabiam, talvez porque estavam ali. E Jesus, ele não faz julgamentos, mas ele oferece a todos a mesma oportunidade. Cura todos os doentes, ele alimenta todos os que estavam presentes, ele anuncia a palavra de Deus a todos. Mesmo sabendo que muitos não estavam nem aí, muitos não estavam prestando atenção, que muitos não iriam entender o que ele estava dizendo, Jesus, ele não deixa de anunciar o reino de Deus. Afinal, ainda havia chance de mudança, de conversão, de reconciliação com Deus. E por isso, estimado, a graça de Deus, ela é para todos. Isso fica muito claro na caminhada de Jesus. O amor de Deus, ele é oferecido a todos. A reconciliação, o perdão é oferecido a todos. A salvação e a vida eterna são oferecidas para todos. O evangelho é levado para todos. E isso também faz parte dos desafios da vida cristã. Levar o evangelho em palavra e em atitude para todos. Lembrar que o amor de Deus é para todos. Também para aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo morreu na cruz para oferecer perdão e reconciliação, também para aqueles soldados que o crucificaram, também para aqueles ladrões que foram crucificados com ele. A pergunta é o que nós fazemos com essa oportunidade. Porque a cada novo dia nós temos essa chance. A cada novo dia nós temos de novo essa oportunidade de reconciliação, de confissão e perdão na presença de Deus. Por isso,
Busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo. É o conselho também do profeta Isaías. Busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo, porque a cada novo dia Ele tem nos dado uma nova chance. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor por nós, por todo o teu cuidado até aqui, ó Deus. Porque tu tens nos sustentado também nos tempos de dificuldade. Eterno Deus, também nesse tempo de incertezas, que tu nos dê sabedoria, que tu nos oriente, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, também a caminhar mais perto de ti, a anunciar, ó Deus, o teu reino, a testemunhar do teu amor por nós, em palavras e em atitudes. Nos dê fé e coragem para isso. Também, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos, aos teus cuidados, tudo aquilo que pesa no nosso coração. Tudo aquilo, ó Deus, que temos carregado e que tem pesado sobre nós. Todas as dores, ó Deus, todos os sofrimentos, preocupações e angústias. Tudo aquilo, ó Deus, que tira o nosso sono. Nós também entregamos nas tuas mãos tantos motivos de alegria, ó Deus, de gratidão. Tu conheces o nosso coração. E por isso, ó Deus, nós te pedimos, em cada situação, em cada família, em cada local, tu possa estar fazendo a diferença. Ó Deus, em meio a pessoas queridas e amadas para nós, que elas também possam experimentar o teu cuidado. E assim, ó Deus, nós entregamos ainda nas tuas mãos o restante desse dia, dessa semana. Que tu seja aquele que nos guia, que nos orienta. E que de fato a cada dia nós possamos estar ali experimentando desse teu cuidado, ó Deus. E entregando a nossa vida nas tuas mãos, para que tu seja o nosso guia. Eterno Deus e Pai, nos dê fé, nos dê coragem, nos dê ânimo para a caminhada contigo, dia após dia. E assim nós oramos e tudo entregamos nas tuas mãos em nome de Cristo. Amém. Que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Eu convido você para a gente cantar junto mais um hino. E antes do hino, eu ainda lembro que todos os domingos às 9 horas, nós continuamos com os nossos cultos online aqui pelo YouTube. Quaisquer mudanças, nós também estaremos te avisando. Louvamos juntos ao nosso Deus. Um abençoado dia. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um
pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre.